E começou uma nova fase da implantação do novo sistema de transporte coletivo de Presidente Prudente. Novas linhas locais substituem as antigas rotas convencionais, com integração tarifária de 2 horas e mais opções para chegar ao centro e aos principais bairros aqui da cidade, aqueles que são mais populosos, mais movimentados. Só que a intenção é boa, mas na prática a gente não vê tudo funcionando ainda por enquanto como foi planejado. É fase de adaptação, por isso a manhã de hoje foi complicada para muitos passageiros. Foram dúvidas, atrasos para os compromissos, para o trabalho, para a escola e preocupação sobre essas mudanças daqui para frente. Vão continuar assim? Vão retomar como era antigamente? Vamos ver agora, no horário do almoço, como é que está na área central de Prudente, um dos pontos mais movimentados quando a gente fala sobre transporte coletivo prudentino. Agora há pouco a Paula Seplin já adiantou que foi colocar o pé na área central, já vieram passageiros relatar problemas, dificuldades. Conta tudo pra gente como é que está esse dia útil de adaptação a esse novo sistema, hein, Paulinha? Bom dia para você, agora 11h54 da manhã. Oi, Carlinha, bom dia para você que está acompanhando o FN1. Eu tô aqui na Praça Monsenhor Sarrion, da Catedral de Presidente Prudente, agora do lado de baixo da praça, na Ribeiro de Barros. E a movimentação por aqui é tranquila nesse horário de almoço, né? Mas eu conversei com alguns usuários do transporte coletivo que reclamaram. O que eles reclamam? Principalmente, gente, com relação às informações, né, passadas pela empresa de ônibus, pela prefeitura. Segundo os usuários, seria interessante colocar placas, né, colocar informativos ali sobre as linhas, sobre essas mudanças, o que, segundo eles, não tem não, viu? Olha, agora então haverá a substituição das linhas convencionais e a inclusão das linhas locais. Nesta fase serão então mudanças em bairros como Jardim Cambuci, Vida Nova Pacaembu e Terras de Moplã, lá na Zona Leste, Maré Mansa, Terceiro Milênio e também Coab. Na Zona Oeste, o Brasil Novo e na Zona Norte vão entrar no lugar delas 11 novas linhas locais. Então, vão circular então em bairros específicos e também levarão até o terminal de referência daquela localidade. A partir do terminal, então, o usuário poderá embarcar em uma linha expressa para se dirigir rapidamente até o centro de Presidente Prudente ou até outro ponto da cidade. Está sendo, então, hoje uma segunda-feira bastante movimentada. Muitas pessoas, então, reclamando, né, da falta de informação, até mesmo querendo mais informações sobre essas mudanças, né? São muitas alterações. A gente preparou uma arte para detalhar essas alterações nas linhas que você acompanha agora. Olha só, no Jardim Eldorado, por exemplo, vai ser beneficiada, então, até o terminal central. Já a linha do Parque Primavera, Arilena, também será beneficiado. Tem o Maré Mansa, Jardim Sumaré, a linha 126 do Vale Verde, Terminal Central, a linha 128 do Brasil Novo, Distrito Industrial, que deixam de circular, e também o da Cidade da Criança. A linha 129, Brasil Novo, Terceiro Milênio, e 136 do Residencial Vida Nova, Pacaembu, e Terminal via Imoplã. Agora você confere quais são as novas linhas que começaram a funcionar nessas regiões atendidas. É a linha do Parque do Povo, que pega aí o Terminal Central, o Centro e a Avenida Coronel Marcondes e a Vila Maristela. A linha do Parque Furquim, que pega o Parque Furquim e também a Avenida Doutor Ibrahim Nobre. Também a do aeroporto começa a partir de hoje, que vai até o aeroporto. E a linha da Cidade da Criança, que vai na Cidade da Criança e Colégio Agrícola. Tem também a linha C01, que é do Jardim Cambuci, que pega o Jardim Santa Mônica. A C02, que é a Vida Nova Pacaembu, 1, 2 e 3. Além da linha C4, que é da Terras de Moplã, que pega ali aquele bairro rural de Presidente Prudente. Tem o Jardim Cremonese, que é o Residencial Cremonese, o Maré Mansa,
e também o Parque Imperial Residencial Bom Giovanni. A linha E03, que pega o Terceiro Milênio e Residencial Maré Mansa, Parque Imperial, Residencial Bom Giovanni, e a linha Lagoa dos Patos, que pega toda aquela região da Coab, Jardim Santa Elisa, Avenida Ana Jacinta. Então, pela manhã, gente, muita reclamação. Agora também eu estive conversando com alguns usuários do transporte coletivo e a reclamação é essa, né? Falta de informação para eles, pelo menos ter uma plaquinha, né, dessas mudanças nos pontos de ônibus, né? É claro, é um período de adaptação, o primeiro dia, a gente sabe que é assim mesmo, né, esse período de adaptação, mas é importante, né, que o poder público pegue aí essas sugestões e comece a passar essas informações, principalmente nos pontos de ônibus. E nós conversamos com alguns usuários do transporte coletivo na manhã de hoje. Vamos ouvir. Tá horrível. É um negócio que bolaram aí para estragar o meio mundo do povo aqui. O povo daqui tá tudo revoltado, todos. Pode ver quem não é, você põe 10, 9, tá tudo revoltado. Ninguém tá entendendo nada. Eles deviam de ter explicado isso aí muito antes, para depois pôr a iniciativa do trânsito do ônibus. Eu peguei o ônibus lá no MAP e eu parei uns 3 ônibus e não ia lá no Coab. Coabão lá, não ia. Aí eu tive que vir para o centro ali, na igreja, para ir lá para o Coabão. Peguei para ir para lá, fiquei lá e depois eu tornei pegar outro para vir para cá. Aí disse aqui, agora eu ainda tenho que pegar outro para mim ir lá para o Ápia. Eu achei muito difícil, muito ruim, muito cansativo, muito ruim demais. Nossa, não dá para muito tempo. Olha, até agora, e quando eu cheguei lá, era 7 horas da manhã e eu chegava lá 6h20. Eu peguei da Coab, Nova Prudente. Aí eu desci aqui na Manuel Goulart. Aí eu subi de a pé. Agora eu estou querendo voltar. Eu não sei onde eu pego o ônibus para voltar para casa. Eu tenho que ir lá na Avenida Ana Jacinta. Tá uma bagunça, ninguém entende nada. Os caras que estão ensinando aí não sabem. Eu não sei aqui, Zona Leste, Zona Oeste, não sei nada. Tem tudo para dar certo, mas tem que ser organizado. Está uma verdadeira bagunça. Não tem horário, o povo não sabe que ônibus pegar. Eu acho que tudo isso tinha que ter um mapa, uma estruturação. Cadê o povo para resolver isso? Eles jogam para a população, a gente que se vira? Não está certo isso. Eu acho que eles tinham que ter mais, como se diz, empatia com o povo. Gente, e o que eu ouvi aqui é realmente essa questão da demora, né? Porque as pessoas não estão sabendo pegar o ônibus certo e acabam ficando mais tempo aí nos pontos de ônibus. E outra reclamação foi o que essa senhora disse por último, né? Que deveria ter mapas, deveriam ter placas, né, nos pontos de ônibus para explicar, porque muita gente não sabe mexer no aplicativo da empresa de ônibus, né? Eu conversei com 2 senhoras no ponto ali, perto da praça, e elas disseram isso: Paula, não sei mexer no aplicativo, não sei mexer nessa coisa de internet. Então, assim, muita gente idosa, né, que às vezes não consegue se atualizar ali nos aplicativos, então precisa realmente de mais informação, né? E olha só, tem mais informações aí também com relação a esse novo sistema, viu? O passageiro, ele contará com a integração tarifária de 2 horas. O que isso quer dizer? É que esse usuário do transporte coletivo, ele pode realizar a troca de ônibus dentro desse período de 2 horas, sem pagar uma nova passagem. Então, ele paga uma passagem e pode, então, utilizá-la em outras viagens, mas dentro dessas 2 horas. E para garantir esse benefício, a pessoa tem que ter o cartão da empresa de ônibus, é claro, para comprovar que pagou a primeira passagem. Então, vou ficando por aqui, viu, Carla, conversando com os usuários, vendo aí a movimentação. Fato é que foi uma segunda-feira, um começo de semana turbulento, né, para algumas pessoas, principalmente para quem usa o transporte coletivo aqui em Presidente Prudente, para se atualizar, né, essas novas mudanças, novas linhas, horários, né, e a gente acompanha toda essa situação. Volto com você. Isso mesmo, Paulo. E mais uma vez, você está a 1 quarteirão da prefeitura. A gente convidou
a Prefeitura para participar dessa conversa, trazer esclarecimentos, tirar as principais dúvidas, orientar aqui nessa possibilidade, aqui no FN1, a população, os passageiros de ônibus. Mas não tivemos sequer uma resposta à nossa solicitação via WhatsApp. Paulinha, enquanto você conversava com a gente via essas pessoas identificadas com coletes aí amarelos, se não me engano, né, meio esverdeados. São pessoas colocadas pela Prefeitura para orientar e o pessoal comenta, está funcionando esse tipo de orientação por aí ou ainda assim estão com dificuldade? O que é que você percebe? Carlinha, esse pessoal, pelo que eu vi, não é da Prefeitura, só que eu acabei vendo, né, e conversando com o fiscal da Prefeitura, que está falando ao vivo com uma outra emissora aqui na mesma praça, e ele me falou que a CEMOB realmente está orientando nesse primeiro dia, né? Falou que está trazendo informações, mas o fato é que precisa de colocar cartazes, enfim, placas, né? Para que o usuário do transporte coletivo tenha mais informação, né? E acabe aí não perdendo tanto tempo nos pontos de ônibus, como a própria usuária disse, né, hoje de manhã para a gente, precisa ter mais empatia, né, para a população, para o povo aqui de Presidente Prudente. Volto com você. Empatia com os nossos telespectadores. Por que é que o fiscal está aí, está disponível para uma outra emissora, mas a poucos metros de você não tem condições de dar entrevista para a gente, o representante da CEMOB, da Prefeitura, da Secretaria, que seja, né? É uma pena isso, mas a gente vai cumprindo nossa função aqui, tentando orientar e informar e abrindo espaço para você, passageiro, manifestar a sua indignação, suas dúvidas, ou se tiver elogios também, o espaço está aberto para você falar sobre esse novo sistema sendo implantado. Agradecemos nossa equipe direto da área central de Presidente Prudente. Exatamente isso, Ione. Muito bom dia para você aí do Centro-Oeste, aqui do Oeste Paulista. Vamos juntos em mais uma semana. Ione, apesar dos anúncios dessas mudanças vir desde o começo do ano, com um planejamento para que esses trajetos fossem mais efetivos, na prática, o que a gente viu hoje foi passageiro perdido, parando 1, 2, 3 ônibus para saber o destino dele, gente irritada e até gente perdendo o horário de trabalho. Uma adaptação que de fato está sendo difícil para muito prudentino. A Aline Costa vai chegar agora ao TN1 para falar mais sobre essa situação. A Aline, que inclusive usou hoje uma dessas linhas expressas e vai contar agora sobre o que a população vem sentindo com essa mudança. Oi, Aline, tudo bem? Seja bem-vinda, bom dia para você. Consegue já nos dizer qual tem sido a principal dúvida do prudentino nessa segunda? Oi, Emerson, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham aqui no TN1. Olha, são muitas dúvidas, na verdade, né? Mas a principal delas é em relação como funciona na prática esse novo sistema, esse novo formato. Como você disse, nós acompanhamos hoje cedo, temos imagens, inclusive, dessa movimentação nos terminais e também nos pontos de ônibus aqui de Presidente Prudente. E o que a gente viu foi muita gente perdida mesmo, né? Conversando com os passageiros, eles descreveram essa primeira manhã de mudanças como um verdadeiro caos. E foi aquilo, muita gente parando 1, 2, 3 ônibus para entender qual o caminho esses veículos fariam, para saber se realmente era o trajeto que ele precisava pegar ali. Gente atrasada para o serviço, atrasada para os estudos, pessoas que desistiram de esperar para pegar até um carro por aplicativo para conseguir cumprir com os compromissos do dia. Apesar da Prefeitura já ter anunciado essas mudanças desde o início do ano, teve então essa questão toda hoje, né? Muita gente ali insatisfeita, transtornos, apesar dos agentes da CEMOB também disponíveis nesses pontos, nesses terminais, isso não foi o suficiente para sanar as dúvidas da população. E nós acompanhamos então um pequeno trajeto de uma dessas linhas expressas. Saímos aqui da Praça Monsenhor Sarrion, onde estamos agora ao vivo, e fomos até o terminal urbano de Presidente Prudente. O que chamou a atenção foi que o veículo estava praticamente vazio. Conversando com quem estava dentro do veículo, perguntando o porquê, né, desse veículo vazio, os passageiros disseram que isso é comum justamente porque as pessoas não entendem como chegar até os seus trajetos, até os seus destinos. Então isso acaba causando
toda essa dificuldade. Nós conversamos com muita gente, com muitos passageiros e vamos acompanhar agora o que eles disseram. Veja só. Horrível, horrível. Eu estou acostumada a pegar o Maria Mansa e ir direto para o Unesp. Agora disse que eu tinha que vir para o centro e pegar o outro aí. Cadê? E o pessoal que está aqui ajudando, conseguiu contribuir com alguma informação? Não, está ajudando nada. Fala que é para a gente pegar a Lagoa dos Padres, ir no museu e depois pegar o destino. Mas como eu deixo no centro, eu nem sei como que a gente vai pegar o ônibus, nem para voltar. Então a gente tem que ir para o terminal, ou se vai passar pela Manuel Goulart, para a gente voltar para casa. A gente não sabe. Que eu desço lá no Bosque e o ônibus que eu pego tirou da linha, que é o Brasil Novo. E eu não tenho cartão, eu pago em dinheiro, para mim ficou pior. De vez em melhorar, piorou a situação do brasileiro. A gente está agora em uma linha expressa do transporte coletivo aqui de Presidente Prudente, acompanhando essa movimentação. O ônibus está um pouco vazio justamente porque tem muitas dúvidas, o pessoal não sabe qual ônibus pegar. Inclusive eu estou aqui com o seu Manuel que passou por dificuldades hoje cedo. Tá bem complicado esse primeiro dia, seu Manuel. Tá péssimo. Nem os motoristas não sabem falar direito por onde vai, por onde não vai. Eu saí da minha casa às 5h30 para pegar para ir para o HR, porque eu não sabia se passava ônibus. Eu vim no HR, no AME, no médico, né? E de manhã eu vim com o ônibus da saúde. Agora eu estou voltando. Aí eu fiquei lá no ponto 1h30 esperando. Agora eu vou descer no terminal e pegar o de Árvores Baixadas. Mas aos poucos acho que vai se organizando, né? É o que a população espera, né? A gente viu que foi uma manhã bem agitada. Antes da gente seguir falando dessas mudanças, você vai acompanhar comigo na tela agora uma arte que a gente preparou com as 3 linhas, né, que vão funcionar nesse novo formato, começando pelas linhas expressas. Elas circulam apenas entre os terminais, ou seja, elas não param nos pontos pelo caminho, mas permitem a integração dos passageiros. O passageiro paga uma única passagem dentro de um período de 2 horas. Tem as linhas locais que saem dos terminais e circulam dentro dos bairros, parando normalmente nos pontos de ônibus dessas regiões. Também tem integração dentro desse mesmo período de 2 horas e continuam existindo ainda algumas linhas chamadas de tradicionais, convencionais, que seguem o modelo antigo, parando tanto nos terminais quanto nos pontos ao longo do trajeto. Mas a gente sabe que mudanças como essa precisam de planejamento, precisam de estudos e por isso a gente conversou com uma especialista em geografia. Ela vai falar um pouquinho mais sobre essa questão do transporte coletivo. Dá só uma olhada. Bom, o transporte coletivo ele tem que ser equilibrado, né? Ele tem que atender todas as áreas da cidade, toda a população e fazer as conexões que são importantes. Por exemplo, conseguir trazer as pessoas que estão nos bairros para as áreas de concentração de comércio, de serviços como saúde e educação, polos de emprego. Tudo isso é fundamental para que o transporte seja eficiente e realmente significativo para as pessoas que vivem na cidade. Pois é, a gente continua então falando dessas mudanças, tentando esclarecer ainda mais para quem está nos acompanhando, para os passageiros, para a população prudentina. Por isso eu vou conversar com o José Ricardo Góes, ele que é coordenador de transportes aqui de Presidente Prudente. Coordenador, primeiro conta um pouquinho de como é que vocês têm sentido esse primeiro dia de mudanças, né? A gente conversou com muitos passageiros, muitos transtornos. Como é que está sendo lidar com tudo isso? Bom dia. Bom dia. Evidentemente, nós sabemos que qualquer tipo de mudança gera, sim, transtornos, gera dúvidas, gera uma série de preocupação com o usuário, que estava normalmente habituado a pegar uma linha X, por exemplo, uma linha convencional, e de repente ela teria que mudar para uma outra linha. Então, pensando nisso, é que nós preparamos vários agentes para estarem no centro da cidade, em outros terminais, exatamente no intuito de tirar as dúvidas dos usuários. Ainda assim, nós sabemos que as dúvidas continuam e essas dúvidas, né, esses problemas, nós sabemos que a gente até esperava que acontecesse, talvez não com tanta intensidade, mas nós estamos preparados para solucioná-los de qualquer maneira, da melhor maneira possível.
Coordenador, deve ter um reforço desses agentes para atender a população, porque pelo que a gente acompanhou ali, ainda assim com a presença deles, muitas dúvidas, muitas dificuldades. Essa equipe deve ser reforçada, uma capacitação talvez? Sim, a equipe que está hoje a campo, elas já foram capacitadas, tiveram um treinamento, nós vamos reforçar o treinamento com essa equipe e evidentemente buscar mais pessoas, mais agentes para serem treinados também, para ter sempre à disposição o número necessário para atender a população. Vale até dizer que essas linhas expressas, elas atendem, elas foram criadas no primeiro momento para que o usuário chegue mais rapidamente ao seu destino. Evitando de parar em muitos pontos. Mas nós também dentro dessas linhas expressas, nós já fizemos alguns ajustes, como por exemplo, criar mais algumas estações para o usuário facilitar, o usuário ficar mais próximo de onde precisa. Tem previsão de novos ajustes já nesses primeiros dias de mudança, nessa segunda etapa? Exatamente. Só para você ter uma ideia, para a população ter uma ideia, nós ajustamos já também a linha do circular 135, circular Humberto Salvador, para que ela passe a atender o bairro Maré Mansa e na região do Terceiro Milênio, né, como ela atende hoje, e entre também no Terminal Oeste. E essa linha foi muito requisitada porque é uma linha que atende a região do HR, atende a região dos hospitais, Santa Casa, Campos 1, etc. E isso já está sendo incluído e a partir de hoje já está sendo alterado esse itinerário dela para atender os anseios da população. Coordenador, eu agradeço pela sua participação, por todas as explicações. Lembrando, gente, que dia 29 deste mês tem uma nova etapa de mudanças, novas atualizações aí no transporte coletivo de Presidente Prudente. A gente vai seguir acompanhando, mas pelo que vimos, né, Emerson, vai ainda levar um tempo para a população se adequar. Então, esse reforço, essa ajuda do poder público é muito necessário. Eu volto com você. Com certeza, Aline, não tem como dizer, gente, hoje é o principal assunto que está mexendo com a vida do prudentino. Prudentino que entrava aos ônibus pela manhã, perguntava para o motorista e muitos motoristas dentro do sistema também sem informação. Não talvez com as informações que esses agentes que estão devidamente nos pontos orientando a população. Talvez falte uma capacitação também para quem está dentro do sistema. Olha, o dia hoje foi agitado em Presidente Prudente porque foi o primeiro dia útil de funcionamento da segunda fase do novo sistema de transporte coletivo da cidade. O problema é que os passageiros ainda estão confusos com as mudanças e tem muita gente insatisfeita, como você viu agora há pouco a mensagem de uma telespectadora pelo WhatsApp, moradora lá da cidade. Mas a nossa equipe de reportagem fez material e mostra pra gente como é que foi essa confusão e o primeiro dia de funcionamento desse novo sistema. Acompanhe. Aí vai dar certo, não tá porcaria isso aí que tá, se não tem mais ônibus, manda embora. Confusão e insatisfação. Esse foi o cenário hoje em muitos pontos de ônibus de Presidente Prudente. É que foi o primeiro dia útil da implantação da segunda fase do novo sistema de transporte coletivo. E os passageiros começaram a sentir na prática as mudanças. Nada vantajoso. Tá tudo errado. Olha o povão aqui, ó, tudo esperando o ônibus. Era para estar aqui 1h55. Já vai dar o quê? 2h16, 2h15. E esse ônibus não apareceu. Chega aqui, não sabe para onde ele vai, não sabe para quem vai. Ou de manhã mesmo, parou lá no terminalzinho, o pessoal falou que disse que a turma que desceu do outro ônibus lá para pegar aquele ali, se tivesse cartão, bem, se não tivesse, tinha que pagar de novo. Aí isso não é vantagem nenhuma. Para mim foi péssimo, não esperava nunca. Passar por... Faz 2 horas que eu estou esperando o ônibus. 2 horas, estou até cansado de esperar. Até agora nada. Antes era como? Era certo, antes era bom, você tinha os horários certos. Agora, se eu não pergunto, eu estava lá na rodoviária, até agora lá em cima, esperando. Aí eu perguntei, o cara falou, você tem que ir no terminal. No terminal você pega um que vai até na catedral. Depois da catedral você pega outro que vai para Maré Mansa.
Eu tô achando horrível, filho. Para mim, vindo pro meu serviço hoje, eu tive que pegar 4 ônibus. Sendo que eu pegava o Terceiro Milênio lá, descia ali aqui na praça e já ia direto lá para a Avenida Brasil. Hoje eu tive que pegar 4 ônibus para mim chegar lá no meu serviço. Ainda cheguei atrasada. A nova fase implantou linhas locais e expressas que passam a funcionar de forma integrada. A proposta é reduzir o tempo de deslocamento e melhorar a ligação entre diferentes regiões da cidade. 7 linhas tradicionais foram tiradas de circulação e 11 do novo formato foram implantadas. A reestruturação atinge inicialmente bairros das zonas leste e oeste e parte da zona norte. Nessa segunda fase foram implantadas as linhas locais. O que são essas linhas locais? São linhas que transitam dentro dos bairros com maior frequência, passando pelos mesmos pontos que já existiam antes, só que com maior número de viagens, porque ela vai até o terminal e volta para o bairro. Por exemplo, o pessoal que mora ali na região do Maré Mansa, nós temos 2 linhas que atendem lá, como por exemplo o próprio Maré Mansa até o terminal, como o Terceiro Milênio até o terminal. Ali do terminal, o usuário pode pegar uma expressa ou pegar até uma outra linha local e seguir o ponto que ela necessitar. Então o que mudou foi isso, é que foram colocadas nos bairros as linhas locais para dar mais oferta aos usuários. Com a integração entre as linhas, o público precisa adquirir um cartão que permite ao passageiro utilizar mais de um ônibus dentro de um determinado período, pagando apenas uma tarifa. O usuário pode usar dois ônibus, 3 ou até mais, desde que esteja no sentido ida, por exemplo, dentro de um prazo de 2 horas. Para isso, nós precisamos que o usuário faça o seu cartão, adquira o seu cartão, que ele é gratuito lá no terminal urbano, e com esse cartão ele pode usar 3, 4 ônibus dentro de 2 horas e ele vai pagar uma única tarifa. Para ajudar a população, equipes da Secretaria de Mobilidade Urbana estão posicionadas nos terminais durante todo o dia. Além disso, os usuários podem tirar dúvidas pelo WhatsApp. A expectativa do município é que o novo modelo torne o transporte coletivo na cidade mais organizado e eficiente. O objetivo é fazer com que eles tenham mais opção de horário no seu bairro ou para que eles cheguem no local mais rapidamente. Então, esse é o objetivo, encurtar o tempo de espera e fazer com que eles tenham mais comodidade, né, na sua viagem.